Paulo, o apóstolo aos gentios. A vida do apóstolo Paulo, a religião que ele servia a Deus, por ser um judeu, ele era também fariseu. Ele pertencia à religião dos fariseus. Os fariseus, quando nós estudamos, nós entendemos que os fariseus, eles eram os mais zelosos pela lei mosaica, a lei de Moisés. E eles cuidavam para cumprir essa lei à risca. E Paulo, pertencente a esta religião dos fariseus, ele era tão zeloso que ele matava em nome de Deus. Aqui nós vemos o começo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e 2, a igreja perseguida, a igreja verdadeira, ela é perseguida. Em Atos 7, Estevão foi morto e Paulo consentiu ao ponto das pessoas deixarem as vestes de Estevão aos pés do apóstolo Paulo. Em Atos 8 e 1, a Bíblia diz que Paulo ele pede cartas às autoridades de Jerusalém e aos anciões, aos sacerdotes, para ir a Damasco para prender alguns que ali eles pertenciam a um caminho, aonde Deus apareceu para ele e ele caindo por terra, ele viu uma luz muito forte, ficou cego e ali uma voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E aquela voz disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Senhor, o que eu devo fazer? Ele perguntou. Entra na cidade e ali te será dito o que tu deve fazer. Paulo ficou cego e ele procurava pessoas para guiar ele. Ele foi até a cidade de Damasco e ali Deus falou para Ananias, o profeta de Deus, ir até a casa de Simão para orar por Paulo, pois ele, numa visão, tinha visto um homem chamado Ananias que orara por ele e ele restaurara a sua vista. E Ananias questionou o Senhor e disse: Senhor, por que que o Senhor quer que eu ore por esse homem se ele é um perseguidor da igreja? E o Senhor Jesus disse: Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei quanto ele deve sofrer pelo meu nome. A conversão do apóstolo Paulo, ela nada mais é do que a nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo. Nós antes atirávamos pedra, perseguíamos, falávamos mal, mas hoje nós somos cristãos, somos pregadores da palavra de Deus e nos convertemos ao evangelho assim como o apóstolo Paulo. Após a sua conversão, ele foi apedrejado em Atos 14, 19. Ele foi açoitado em Atos 16, 22 e 24. 3 viagens missionárias ele fez. Ele também escreveu 14 epístolas do Novo Testamento. E, por fim, a morte do apóstolo Paulo foi em Roma por decapitação, segundo a história nos conta. Ele morreu pelo evangelho. Em Atos, a palavra de Deus diz que ele disse: Eu não estou pronto apenas para sofrer pelo nome de Jesus, mas também a morrer por este nome. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi também um mártir por causa do evangelho. Ele que martirizava as pessoas, matava as pessoas por causa do evangelho, ele também se convertendo, ele acabou morrendo por esta verdade que ele conheceu. E é isso que nós, como cristão, devemos de fazer. Não abrir mão desta verdade, ainda que nos custe perecer, sofrer ou até morrer por ela. Mas vamos ficar convictos e firmes na fé que uma vez o Senhor, ele nos chamou. Amém? Que Deus te abençoe.